Estamos aqui, estamos a apresentar aí as nossas sinceras, cordiais saudações a todos aqueles que estão assistindo este vídeo, ou a todos aqueles que vão assistindo, ou a todos aqueles que vão ouvindo falar do tema que nós havemos de abordar no dia de hoje. Bem-vindo ao nosso programa, e hoje falaremos de um tema importante, e o nosso tema está intitulado o sedentarismo. Nós falaremos o que é o sedentarismo, quais são as consequências, quais são as causas e quais são as consequências do sedentarismo. E nós diremos que o sedentarismo em si veio da palavra latina, quer dizer sedentarius ou sedeio, que significa dizer estar sentado ou estar deitado. Então, nessa ótica de ideia, diremos que o sedentarismo é simplesmente a ausência ou a falta ou a ausência de atividades físicas numa pessoa. A pessoa pode vir a ser considerada como sedentária, enquanto que a pessoa não consegue gastar no mínimo 2.200 calorias por semana, ou se não consegue gastar 300 calorias por dia. Assim sendo, vimos que não, tantas pessoas tornaram-se sedentárias. Por quê? As pessoas tornam-se sedentárias por causa de falta de exercícios físicos ou de no tocante a sua alimentação de dia a dia. E a razão pela qual, nessa ótica de ideia, falaremos quais são as causas do sedentarismo, ou o que pode provocar uma pessoa que torna-se sedentária. Não significa dizer que só pessoas que ficam em casa ou pessoas que estão sempre em casa que são sedentárias. Existem também pessoas que trabalham nos escritórios que são sedentárias. O que origina o sedentarismo? O sedentarismo, em primeiro lugar, é o quê? Enquanto que a pessoa não consegue exercitar-se, fazer exercício físico, automaticamente essa pessoa torna-se sedentária. E outra coisa, há pessoas que passam o maior tempo da sua vida aonde? Passa o maior tempo da sua vida num só local. A pessoa está confinada, ou suponhamos na sua casa, ou a pessoa está confinada no seu escritório, de manhã até a noite. Essa pessoa movimenta-se pouco de um sítio para outro. A pessoa está sempre em frente da televisão, a pessoa está sempre em frente do computador, a pessoa está sempre a utilizar o seu smartphone, o seu telefone, o seu celular, a sua tablet. Nesse sentido que a pessoa torna-se sedentária por falta de educação física. Quando você não pratica exercício físico, automaticamente você torna-se sedentário. Outra coisa que torna-se pessoa sedentária, há pessoas que, em vez de, mesmo numa pequena trajetória, prefere sempre que não utilizar o seu veículo para levar de um sítio para outro, mas uma pequena trajetória, não consegue mais movimentar-se a pé. Isso é também um dos fatores que torna a pessoa sedentária. Ou mesmo as pessoas que, apesar da tecnologia já avançada, em vez de utilizar num sítio a escada, mas a pessoa prefere utilizar o tapete rolante, a pessoa gosta de utilizar o elevador. Tudo isso são coisas que estão a cansar o corpo humano, o físico da pessoa, e a razão pela qual tantas pessoas tornam-se sedentárias. Apesar de que você está lá no teu escritório, mas se você não se movimenta muito, você automaticamente torna-se sedentário. E a falta de fazer trabalhos domésticos, essa aqui torna também a pessoa sedentária. E quais são as causas que nós acabamos de definir e quais são as consequências? Com relação às consequências, nós vimos que enquanto que a pessoa torna-se sedentária, isso provoca o quê? Provoca obesidade,
e para além de obesidade pode vir a tornar a pessoa dando uma certa doença, podemos dizer que a pessoa pode vir a tornar diabética, porque está atrofiando os seus músculos e também há acúmulo de gordura no seu organismo. São tantos fatores e pode vir a provocar também o sistema nervoso, pode vir a provocar a pressão arterial e também são coisas que levam muitas pessoas até a morte. É a razão pela qual estou aconselhando pessoas para não procurar até o hábito de ser sedentário e começar a praticar diariamente ou semanalmente alguns exercícios físicos para evitar certas doenças na vida da pessoa. Eu a mesma coisa vou lhe dizer agora em francês, vou dizer da seguinte forma. Nous avons appris, tel que nous avons défini, aujourd'hui nous allons parler de la sédentarité. Je dis que non, la sédentarité, quelle est sa définition, quelle est sa cause et quelles sont ses conséquences. Nous disons que la sédentarité, en réalité, la sédentarité vient de la parole du mot latin qui est sedentarius. Sedentarius qui signifie sédeu, qui signifie en réalité être assis ou être allongé. Donc, nous pouvons dire que la sédentarité, c'est quoi? C'est tout simplement qui désigne les occupations auxquelles nous nous adonnons quotidiennement en position assise ou en position allongée pendant plusieurs temps et durant toute notre journée. Je ne dis pas que nous pouvons également dire que il n'y a pas tout simplement des gens qui restent à la maison qui sont des sédentaires. Nous avons également beaucoup de gens, des professionnels, des bureaux qui sont également des sédentaires. Pourquoi? Parce que lorsque vous passez beaucoup de temps dans votre bureau, vous n'avez pas tendance à vous mouvoir, à vous déplacer d'un endroit à l'autre. Automatiquement, vous devenez un sédentaire parce que vous êtes là devant votre ordinateur du matin au soir. Vous êtes devant l'ordinateur en position assise. Vous avez tendance toujours à regarder la télévision, vous avez toujours la position assise, soit du matin au soir. Vous êtes confiné dans un seul endroit, dans un seul lieu. Vous n'avez pas tendance à vous déplacer. Automatiquement, vous devenez également un sédentaire. C'est ça la sédentarité. Donc, vous regardez la télévision régulièrement, vous êtes là dans votre bureau, utilisez l'ordinateur du matin au soir, vous êtes là en utilisant votre tablette, votre cellulaire, vous êtes là en utilisant des vidéogames, même pour les enfants. Des enfants également, il y a beaucoup d'enfants également qui sont des sédentaires et en utilisant tout simplement des vidéogames du matin jusqu'au soir. Et lorsque vous pratiquez de telles choses, ce qui revient à dire que dans les jours à venir, soit dans les jours avec un âge avancé, ce qui va occasionner également beaucoup de conséquences. Vous avez tendance à ne pas vous déplacer soit à pied, vous avez votre véhicule, votre voiture, vous voulez déplacer tout simplement d'un endroit à l'autre une petite trajectoire ou une petite distance, mais vous avez toujours intention d'utiliser votre véhicule au lieu de marcher à pied. C'est ça également une des raisons, une des causes de la sédentarité. Soit dans un magasin, dans un shopping, même à la maison, au lieu d'utiliser dans un hôtel, au lieu d'utiliser soit l'escalier, mais vous avez toujours tendance à utiliser quoi? Vous avez tendance à utiliser les tapis roulants, vous avez tendance à utiliser l'élévateur, vous avez déjà directement une certaine fatigue de votre corps, une fatigue corporelle. C'est ça ce qui provoque la sédentarité. Dans ces cas-là, nous avons démontré quelles sont les causes et nous pouvons également montrer quelles sont les conséquences. Lorsque vous n'utilisez pas, vous ne faites pas d'exercice physique dans la vie, automatiquement vous pouvez devenir diabétique, vous pouvez avoir de l'hypertension, le système nerveux et cela peut également occasionner la mort. C'est la raison pour laquelle nous disons à ce que les gens puissent avoir l'habitude de commencer à pratiquer l'exercice physique. Cela, ça fait du bien pour préserver notre santé. Que Dieu soit ensemble avec nous. Nous sommes ensemble. À la prochaine occasion, nous allons également parler
d'autres thèmes très importants. Que Dieu soit ensemble avec nous. Au nom de Jésus, au revoir, ciao.